então spp.org.br, opa, só um pouquinho, /barra 3687. Esse link vai dar direto na página desse evento, vai ter ali um texto, e no final do texto vai ter o link para esse documento. Né? Encorajo vocês a baixarem, lerem e compartilharem à vontade, são as informações que nós, do Departamento de Saúde Escolar, gostaríamos que todas as famílias ficassem sabendo. Além disso, travou minha tela aqui, deixa eu ver. Aqui. Além disso, a gente fez um documento, vocês estão vendo minha tela inteira? Eu não sei se, acho que isso aqui talvez esteja atrapalhando, né? Aqui. Você pode diminuir ele. Uhum. Isso. A gente fez uma versão desse documento para os médicos, então, de uma forma um pouco mais técnica, né, com o que cabe a nós, pediatras e médicos de outras especialidades, e também pode ser acessado por esse mesmo link. A primeira recomendação, então, que a gente precisa conversar é de manter o aluno em casa se ele tiver com sintomas que possam ser de Covid-19. Então, febre, tosse, dor de garganta, nariz escorrendo, dor de cabeça, dor no corpo, cansaço, indisposição, diarreia, vômito, perda do paladar ou do olfato, lesões de pele, conjuntivite, entre outros sintomas. Não precisa ter todos eles, não precisam ser sintomas intensos ou vários deles para a gente suspeitar de Covid. Então, na presença desses sintomas, mesmo que leves, mesmo que isolados ou que melhorem rápido, o aluno precisa ser afastado da escola até que tenha liberação médica ou cumprido o período de isolamento de 10 dias, e só retornar para a escola, então, depois do período de isolamento e estando há pelo menos 24 horas sem febre e tendo tido melhora dos sintomas respiratórios. Aqui é importante lembrar também, então, crianças que às vezes já tenham algum desses sintomas, por exemplo, uma criança com asma que tem uma tosse frequente, ou espirros, uma criança com rinite, que essas doenças, conversar com o pediatra para que essas doenças fiquem bem controladas, para diminuir a chance dessa criança ter que ficar sendo afastada, né? Porque uma criança que começa a tossir ou que começa a espirrar na escola, a gente fica difícil a gente dizer, não, isso é da asma e não da Covid. Então, tomar esse cuidado e com sintomas novos que surgiram, ficar em casa. Junto com isso, a gente precisa entender, então, essas crianças que têm qualquer sintoma suspeito, o médico vai precisar avaliar e ver a necessidade de fazer o teste para a Covid-19. Então, o médico que vai saber indicar o exame correto, no tempo correto, e em alguns casos é importante a gente lembrar que um resultado negativo pode não afastar a Covid-19. Então, se os sintomas forem muito característicos, como a perda do paladar ou do olfato, mesmo com o exame negativo, a chance de ser Covid é muito alta, e a gente sabe que existe chance do exame ser negativo. Uma criança que está numa casa em que os outros familiares, o pai, a mãe, um irmão, tem um resultado confirmado de Covid, mas o dele veio negativo, também a gente não tem como excluir a possibilidade de que isso seja Covid. Então, é bem importante que a interpretação desse resultado seja feita pelo médico. Outra questão importante, se o aluno, existe a chance de que o aluno vá bem para a escola sem nenhum sintoma e a doença comece a apresentar sintomas durante o turno escolar. E nesse caso, a escola vai entrar em contato com os familiares e é importante que eles busquem esse aluno imediatamente. Quanto mais tempo esse aluno com sintomas ficar na escola, mais chance de transmitir, de disseminar a Covid no ambiente escolar. Então, para essa parte, a gente precisa da colaboração das famílias. A quarta recomendação é informar a escola caso o aluno esteja com Covid, mesmo já na suspeita ou caso ele tenha já a doença confirmada. Quando uma criança que está frequentando a escola tem Covid, a escola precisa saber e eles vão entrar em contato com a vigilância epidemiológica para avaliar
se é necessário fazer o que a gente chama de rastreamento de contatos, ver se possa existir outras pessoas ali no ambiente escolar que precisam ser afastados também, tá? Então, a escola tá fazendo, tem a parte dela, e nisso a gente conta com os familiares para nos auxiliarem. Não levar o aluno à escola caso ele conviva com uma pessoa que está com Covid-19. Também muito importante, quando o aluno tem um familiar em casa com Covid, ele vai precisar fazer o período de quarentena de 14 dias ali, né? A pessoa doente faz o isolamento, que o isolamento é o afastamento da pessoa doente, e no caso da Covid, a recomendação mais atual é de 10 dias de isolamento, e na quarentena, né, habitualmente 14 dias, né? Todas essas recomendações podem variar conforme o caso. Se possível, né, que essa criança fique o mais afastada da pessoa doente em casa, né, que seja um cuidador que esteja saudável, sem nenhum sintoma, que cuide dessa doença, desse aluno, mas nem sempre isso é possível, né? Quando não for possível, que o cuidador esteja sempre de máscara, um ambiente bem ventilado, mantendo a distância, né? As medidas de prevenção que a gente vai falar daqui a pouco. Se o aluno pertencer ao grupo de risco, né, é importante que ele permaneça ainda nas aulas online. O médico dele que vai poder explicar melhor se ele se enquadra no grupo de risco ou não. Então, para os médicos que estão aqui assistindo, o nosso departamento já fez um documento, a gente liberou em setembro, se eu não me engano, com as principais doenças pediátricas e o posicionamento das sociedades de especialistas em relação a isso ser ou não fator de risco para a forma grave de COVID. Então, vou só voltar aqui no link para vocês. O link é tinyurl.com/DCSE, Departamento Científico de Saúde Escolar 005. Esse foi o nosso 5º documento publicado. Então, o objetivo dele foi facilitar para o pediatra, para o médico, saber se ele precisa ou não afastar esse aluno. E também considerar manter o aluno em aulas online caso ele conviva com alguém do grupo de risco, né? Lembrando que essas duas orientações, tanto do aluno ficar em casa, quanto do familiar, quanto em caso de familiar do grupo de risco, isso, né, vai ser temporário enquanto a gente não conseguir vacinar essas pessoas. As crianças provavelmente, né, vai demorar um tempo maior, mas e algumas condições também são transitórias, né? Então, uma criança que está usando algum medicamento que faça ela ser do grupo de risco, quando ela terminar esse tratamento, ela vai poder voltar, ou algumas doenças que são fatores de risco quando elas estão descontroladas, mas quando atingir o controle, ela possa também retornar, e esperamos a vacina para todo mundo, né? E aqui, uma parte que é o que eu quero explicar bastante, é reforçar as medidas de prevenção para as crianças, né? A gente tem que estar fazendo tudo isso muito bem feito e servir de exemplo e orientar os alunos. A COVID é transmitida principalmente por gotícula respiratória, que são partículas, né, pequenas, invisíveis, que são emitidas toda vez que a gente fala, mesmo sem ver. E essas partículas têm um alcance curto ali, né, de 1 metro, 1,5 metros no máximo. Então, daí que vem a nossa primeira recomendação de manter o distanciamento, né? E isso é extremamente importante enquanto a gente não tiver a vacina. Tendo aglomeração, a gente vai ter COVID. Então, muito importante. A higienização das mãos, né? Aqui é importante esclarecer para as famílias que o que vai transmitir a COVID não é o fato de você encostar em uma superfície contaminada, é você encostar e levar a mão ao rosto, né? Ao olho, nariz ou boca. Então, se a gente estiver higienizando as mãos de forma adequada e frequente, a gente também previne a transmissão da COVID. E também o uso de máscara de proteção, né? A máscara vai proteger
tanto a pessoa que está utilizando, quanto as pessoas que estão ao redor. Então, por isso, extrema importância de todos, né, estarem, todos que podem estarem usando a máscara. Alguns cuidados nesse sentido são muito essenciais, né? Então, aqui, quando a gente usa máscara, o nosso objetivo é filtrar partículas que possam conter o coronavírus. Se, então, a gente teve contato com alguém que está emitindo essas partículas, elas vão ficar presas na face externa da máscara, e se a gente tiver contaminado, essas partículas vão, né, ser filtradas aqui por essa parte interna. Então, é de extrema importância que a gente não manipule essa parte da máscara, né? Se a gente manipular essa parte e levar a mão ao rosto, a gente corre o risco, né, de contaminação. Então, sempre na hora de colocar e tirar, né, pegar pelo elástico da máscara e fazer ajustes tentando tocar o mínimo possível só aqui nas extremidades e higienizar as mãos após. Outra parte bem importante é que essa máscara esteja bem adequada ao rosto, bem ajustada ao rosto. E esse é um problema muito comum com as crianças, né? Os pais falam, mas a criança fica mexendo na máscara o tempo inteiro, é muito difícil que ela não mexa. E a principal causa disso é uma criança que está usando uma máscara inadequada para ela. Então, ou está muito solta e ela precisa ficar mexendo, ou o elástico está apertado, tem alguma parte machucando ou incomodando. Então, é uma questão de tentativa e erro dos familiares em escolher uma máscara que a criança aceite, que fique bem adequada nela, e normalmente daí o uso vai ser muito mais seguro. Falando então em opções adequadas e inadequadas de máscara, a principal máscara inadequada é aquela que não está bem ajustada ao rosto. Mas a gente tem algumas outras opções que também são inadequadas. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. A bandana, que apesar de ser de tecido, e normalmente ser uma camada dupla, né, que as pessoas usam ela dobrada, ela não vai fazer a vedação, não vai ficar justa, rente ao rosto. Então, na verdade, a pessoa vai estar eliminando o ar por essa parte, diminuindo bastante a proteção. Esse acessório aqui, a balaclava, ou meia balaclava, ou pescoceira, que as pessoas chamam, que é usada para prática de exercício físico no inverno, ou então por motociclistas. Esse acessório, ele é um acessório para conforto térmico. E por esse motivo, os fabricantes usam tecidos que sejam fáceis de respirar. Então, eles não oferecem uma capacidade de filtração adequada. Inclusive, alguns fabricantes estão colocando nas embalagens que esse produto não é uma máscara de proteção e não deve ser usada para esse fim. É uma trama, né? Eles usam uma tecnologia ali que o ar passa muito facilmente. Uma outra máscara que também é inadequada são as máscaras N95 ou PFF2, mas que contenham essa válvula, essa parte plástica aqui, que normalmente é um quadradinho ou um círculo plástico, que muitas pessoas acham que isso é o filtro da máscara, mas não é, isso é uma válvula. E qual é o problema dela? Na inspiração, a filtração vai ser feita pela máscara, mas na expiração, quando a gente solta o ar, essa válvula vai se abrir e vai liberar o ar direto no ambiente, sem nenhum processo de filtração. Então, enquanto ela protege quem usa, ela não protege quem está ao redor. Essa máscara, ela funciona quando a gente está querendo nos proteger, por exemplo, de um poluente, de uma substância química, em que a gente quer se proteger, mas a gente não está contaminado, não, né? Pode exalar diretamente no ar. E também os protetores de acrílico, né? Tem os protetores faciais, ou tem até algumas que são máscaras só de acrílico, cobrindo só a parte das narinas e da boca. Essas máscaras só vão fazer uma barreira física e não vão também oferecer nenhum tipo de filtração. Então, isoladamente, elas também não são adequadas. Em algumas situações, elas vão poder ser usadas em conjunto com uma máscara adequada. Então, o que a gente tem de opções mais adequadas de máscara de proteção? A gente tem, então, uma máscara de tecido que seja feita pelo menos com 2 camadas.
que fique bem ajustada ao rosto, né? É a opção mais comum que a gente está vendo por aí. A máscara cirúrgica também é uma opção adequada e a máscara PFF2 ou N95, sendo que essas duas a gente está reservando para os profissionais de saúde. Elas aumentaram muito o preço e ficou muito difícil de achar durante a pandemia, e também só tem em tamanhos de adulto, né? Difícil para uma criança usar esse tipo de máscara. E assim, muitas pessoas ficam em dúvida porque a N95, né, que seria a máscara que ofereceria mais proteção, por que que a gente, né, não usa para todo mundo, não usa no dia a dia? E assim, é uma máscara muito difícil de ser usada, né? Ela machuca, ela é muito desconfortável de respirar e ela é bem difícil de tirar e colocar sem se contaminar, né? Então, a gente vê na rua, às vezes, pessoas usando essa máscara, mas usando ela frouxa para aliviar o desconforto, e daí não funciona. Então, ela é muito difícil, a chance de se contaminar colocando e tirando é grande para quem não tá acostumado com isso. Em relação ainda à máscara, uma parte importante é a idade para uso obrigatório, né? Que isso causa bastante dúvida. A nossa legislação federal determina o uso obrigatório a partir dos 3 anos de idade, com uma possível exceção para algumas pessoas com necessidades especiais. Então, alguma doença neurológica, alguns casos de transtorno do espectro autista e que num grau, num nível que impossibilite de usar a máscara corretamente e com segurança. Alguns estados, como o Paraná e também Santa Catarina, não sei de todos, mas esses, a legislação obriga o uso de máscara acima de 2 anos de idade, também com exceção para alguns casos. E nesses estados que orientam máscara a partir dos 2 anos, é essa legislação que precisa ser seguida. E as sociedades científicas, então, a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Brasileira recomendam o uso também a partir dos 2 anos de idade. A Academia Americana, que é uma referência internacional para o mundo inteiro em pediatria, inicialmente eles falaram 2 anos. No meio do ano passado, eles liberaram uma diretriz de retorno às aulas falando em uso de máscara a partir dos 5 anos. E logo em seguida voltaram atrás. A última orientação deles voltou a ser a partir dos 2 anos, reforçando a importância, reforçando que crianças a partir dessa idade normalmente têm capacidade para usar máscara de forma adequada, se bem orientados e com bons exemplos dos adultos e boa supervisão. E eles também citam ali que são bastante raras as situações, mesmo de crianças com alguma condição especial, que realmente esse uso seja impossibilitado. Retomando aqui, então, as 3 medidas muito importantes: o distanciamento, o uso de máscara e a higienização frequente das mãos. Um exemplo bem bom de como isso funciona é que todos os palestrantes que vão falar e vão responder as dúvidas, todos os pediatras da equipe desse evento, estão atendendo Covid há quase 1 ano, né? Seja em pronto atendimento, em UTI, em áreas de internamento exclusivas para Covid, e nenhum de nós teve Covid nesse tempo, porque sempre usando essas 3 medidas, né? E no hospital é um ambiente em que isso é muito reforçado, a gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente não está sempre alerta. Então, essas medidas são muito eficazes. Claro, não é o caso de todos os médicos, né? A gente sabe de muitos colegas que tiveram e tudo, mas, inclusive, o risco para nós médicos de nos contaminarmos é muito mais quando a gente está em casa, está numa situação mais relaxada, do que no hospital, quando a gente está seguindo essas recomendações de forma bem rigorosa. A gente tem algumas outras medidas que seriam menos importantes, né, do que essas 3 primeiras. Tanto é que essas que a gente acabou de falar são as que são constantemente reforçadas pelo Ministério da Saúde, pela OMS, pelo CDC, né? São essas 3 coisas.
Algumas outras coisas, né, viriam numa categoria ali depois disso. Então, a verificação de temperatura, principalmente em escolas, por que que ela seria menos importante? Naturalmente, uma criança com febre, ela vai estar mais prostrada, ela vai estar desanimada ali, exibindo algum sintoma, e normalmente os pais já vão perceber isso e normalmente nem vão mandar para a escola, né? Mesmo antes da pandemia, os pais percebem quando a criança não está bem e sabem que se mandar vai ter que buscar porque a criança não vai aguentar o dia inteiro bem na escola. Então, normalmente essas crianças vão ser identificadas pelos próprios pais, né? É diferente da verificação de temperatura num shopping, por exemplo, em que pode ter um adulto que está com febre, que está com Covid, mas ele quer fazer as compras dele, quer ir num restaurante, então tente ir mesmo assim. Na escola, menos chance de que seja identificado só na triagem de temperatura essa criança. Outra questão é a troca de calçados ao chegar na escola, né? Como a gente já conversou, a principal forma de transmissão da Covid é por gotículas respiratórias, né? Então, essa questão do calçado teria uma importância menor, né? Inclusive, muitas crianças pequenas, ao trocar esse calçado, provavelmente encostariam na sola ou encostariam no chão, sentariam. Então, talvez seja um procedimento até que, que seja uma fonte de contaminação. Né? Em algumas situações estaria indicado a higienização dos sapatos, principalmente a higienização do que a troca, que seria para os anos mais iniciais da educação infantil, que eles acabam usando o chão, né? Durante a aula, eles não ficam na carteira o tempo inteiro, sentam no chão e daí a gente, né, priorizaria essa medida. Além disso, também a troca de roupas após chegar em casa, né, após a aula, não é a principal forma de transmissão, e apesar de não tá errado, não ter nenhum risco você trocar, tomar um banho, lavar o cabelo, trocar de roupa, é só muito importante que as 3 primeiras medidas estejam sendo cumpridas, né? Se aquelas 3 estiverem cumpridas e também quiser trocar de roupa, também quiser tomar banho, tudo bem, mas o mais importante é aquelas. Se a gente estiver trocando de roupa, tomando banho depois que volta da escola ou de algum outro lugar, mas não estiver obedecendo aquelas 3 principais, a gente vai ter uma falsa sensação de que está protegido, mas a gente vai estar se expondo ao risco, né? E uma outra questão é, por exemplo, a desinfecção por radiação ultravioleta, né? Algumas instituições fazem isso, até fazem propaganda, que seria ligar uma lâmpada com essa radiação e que essa luz eliminaria o coronavírus. Até existe comprovação da desinfecção por esse método, mas quando essa luz está a uma distância específica, num ângulo específico, que a superfície esteja limpa, que não tenha nenhum obstáculo, tudo que estiver na sombra dessa luz não vai ser desinfetado. Então, também é mais um exemplo de uma medida que ela pode ter sua eficácia, mas também criar uma falsa sensação de segurança, né? Achando que aquele ambiente está todo desinfectado e, na verdade, o que está mais longe, o que está muitas superfícies talvez não estejam. E então, algumas medidas que não são relevantes na prevenção da Covid-19. Então, por exemplo, o uso indiscriminado de luvas descartáveis. Né? A luva descartável tem sua indicação em alguns procedimentos médicos, né? Com contato com secreção, né? Com feridas e tudo isso. Mas, por exemplo, como muitas pessoas acabam usando a luva para ir no mercado, né? E como a gente falou, não é só de encostar que você já vai pegar o coronavírus, né? Então não tem problema, a gente não precisa fazer uma barreira no que a gente encosta, mas sim não levar o rosto. E quando a gente está de luva, também vai ser mais difícil da gente higienizar a mão, então mais risco de levar algo contaminado ao rosto. As cabines de desinfecção de pessoas, esse nome até entre aspas, né? Porque se a gente pudesse desinfetar as pessoas, né, a gente não teria mais a pandemia, a gente desinfetava os contaminados. Então, essas cabines que você passa por uma névoa de um produto químico que vai eliminar o coronavírus das roupas,
ele vai criar também essa falsa sensação de proteção, porque a pessoa vai achar que está limpa, mas se ela está contaminada, ela vai continuar expelindo o vírus, e o que vai ser eficaz vai ser a máscara, o distanciamento e a higiene das mãos de qualquer forma. E aqui também é o uso indiscriminado de medicamentos e vitaminas preventivas, né? Essa questão da medicação não é o nosso foco, né? A gente tem muita coisa em estudo, muitas coisas que a gente ainda não sabe, e que pode vir a mudar com o passar do tempo, mas até o momento não tem nada que preventivamente vá definitivamente proteger as pessoas, né? E o risco disso é aquilo, a falsa sensação de segurança. Então, as pessoas estarem tomando polivitamínicos, né, vários tipos de substâncias e se sentirem protegidas e por esse motivo acabarem se expondo ainda mais a riscos. Aqui, ali uma observação, um asterisco, né, pessoas que têm deficiência de alguma vitamina, de algum nutriente, né, devem fazer a reposição conforme a orientação médica. A gente está falando aqui para pessoas saudáveis. Resumindo, então, o papel da família na prevenção da Covid, não só nas escolas, mas na sociedade como um todo. Manter o aluno em casa se ele estiver com sintomas, buscar o aluno imediatamente caso ele comece com sintomas na escola, não levar o aluno à escola caso ele conviva com uma pessoa que está com Covid-19. Então, assim como a gente tem as 3 medidas preventivas do distanciamento, higienização das mãos e uso de máscara, a gente tem as três orientações fundamentais para os familiares de alunos. Além disso, então, informar a escola caso esse aluno esteja com Covid, manter ele em aulas online caso seja do grupo de risco, e também caso conviva com alguém desse grupo, reforçar com o aluno as medidas de prevenção e aquilo que a gente tinha conversado lá no começo também, entender que um resultado negativo de exame para Covid não necessariamente afasta essa possibilidade. E com isso, então, só quero deixar uma mensagem para vocês. Quanto melhor a gente cumprir as regras do novo normal, por mais chato que seja, mas se a gente cumprir isso com rigor, para evitar novos casos de Covid, para evitar a lotação dos nossos hospitais, para evitar a disseminação dessas cepas mutantes que estão surgindo, mais próximo a gente vai estar de voltar para o nosso antigo normal, que é aquilo que a gente está com bastante saudades. As crianças também, né, querem muito voltar para a escola como era antes, mas não depende só da gente, mas no que depende da gente que a gente consiga cumprir. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. Vitor, obrigada, Nicole. Agora o Vitor pode dar sequência. Bom, boa noite a todos vocês, né? Eu quero agradecer aqui o convite, a iniciativa da Sociedade Paranaense de Pediatria e trazer esse tema de tanta relevância para nós hoje, nesse momento que nós estamos vivendo. O retorno às atividades escolares, ele é uma necessidade, a gente sente isso nas crianças. E nesse momento que eu quero falar para vocês, eu vou ser muito breve, até para que a gente possa ter tempo de responder as perguntas que estão chegando para nós pelo chat, é mostrar que, efetivamente, em criança, no ano passado, no período de 19 de março até o dia 1º de dezembro, nós, no Hospital Pequeno Príncipe, nós tivemos aproximadamente 104 casos de crianças que necessitaram de internação. O que nos chamou a atenção foi de que, dezembro até o dia 15 de janeiro, nós tivemos mais que essas 104. Foram 134 crianças que acabaram internando. Por que teve esse aumento no final do ano passado? Esse aumento, nós refletimos sobre o comportamento da população, né? A importância da adesão da população a algumas medidas epidemiológicas que são extremamente importantes. Então, o Natal, né, as festas de Natal, o Ano Novo, com as festas de Ano Novo, e as praias, onde 3 situações que geram aglomeração foram os ingredientes que justificaram esse aumento considerável nos casos pediátricos. No entanto, hoje, né, dia 10 de fevereiro, nós estamos há um mês com a UTI pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe sem nenhum caso de Covid pediátrico.
E a enfermaria, onde nós colocamos os pacientes respiratórios hoje, é uma enfermaria que nós estamos apenas com uma criança internada. Então, mostrando que aquilo que aconteceu até 15 de janeiro, que demonstrou, né, o reflexo da aglomeração, que é um ingrediente que o vírus gosta, ele se replica muito nessa situação, nós agora não estamos vivenciando mais. Com relação aos sintomas que as crianças apresentaram quando internaram no hospital, a grande maioria delas era sintoma respiratório. No entanto, chamou muito atenção o momento onde nós começamos a apresentar sintomas, as crianças começaram a apresentar sintomas gastrointestinais. Então, diarreia, dor abdominal, acabou sendo um sintoma que apareceu nessas crianças que positivaram o RT-PCR. Crianças com comorbidade, no início, foram um grupo que nos preocupou muito. Crianças que estão fazendo quimioterapia, crianças que têm doença crônica, crianças, por exemplo, neuropatas, né, que acabam usando anticonvulsivante, tem muita secreção de via respiratória. Foi um grupo que, no começo, nos chamou muito a atenção. Era o que estava internando, principalmente pacientes neurológicos, hematológicos e cardiopatas, mas que com o decorrer da pandemia, nós começamos a observar que crianças que não tinham comorbidade começavam a desenvolver a contaminação, a infecção pelo SARS-CoV-2. O que isso significou? Crianças que estavam em casa, que não estavam saindo, começaram a se contaminar, mostrando que o ambiente domiciliar, ele também se tornou um foco de contaminação. Então, os cuidados que os pais precisariam ter com relação a essas crianças, no sentido de chegar em casa, fazer as orientações que a Nicole comentou anteriormente, né? Deixar a casa ventilada, estimular a higienização da mão, né? São situações que previnem a contaminação intradomiciliar. Então, hoje, a contaminação de crianças em casa, ela acabou sendo um fator que nos chamou muito a atenção, junto com um fator de risco que também nos chamou a atenção, que foi a obesidade. Então, num primeiro momento, crianças cardiopatas, pneumopatas, hematológicas fazendo quimioterapia, eram o grupo que chamava atenção. No momento de agosto para frente, nós começamos a ter crianças que eram crianças que não tinham doença de base. Então, isso começou a nos preocupar e faz com que a gente reforce as medidas de orientação para a família, porque o contágio estava sendo em casa. De uma maneira geral, o grupo de 3 a 6 anos foi a faixa etária mais afetada, os meninos numa proporção maior do que as meninas, pacientes com comorbidade, no primeiro momento, casos mais graves e que necessitaram de UTI, e no segundo momento, crianças que não tinham comorbidade nenhuma e que estavam se infectando em casa, acabaram também ocupando leitos de unidade de terapia intensiva, traduzindo a importância que a gente tem desses cuidados em casa. A grande maioria delas, em 5 dias, nós conseguimos dar alta. As orientações com relação ao tratamento foram medidas sintomáticas, porque, insisto, né, que um tratamento específico contra o vírus, a gente ainda é carente de publicações científicas que respaldem uma medicação específica para esse tipo de situação. E, especificamente, numa situação que foi muito divulgada na imprensa, que são as complicações da infecção pelo coronavírus pós-infecção por esse vírus, que é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Nós tivemos no hospital 5 casos. Esses casos, 2 deles acabaram indo a óbito, os outros 3 com evolução muito boa, mas uma situação que chamava a nossa atenção pela necessidade de febre. Então, a febre era um sintoma que apareceu nessas crianças, uma síndrome que geralmente aparece 4 a 6 semanas após a infecção pelo coronavírus e que faz com que o pediatra ele tenha seja um alerta para os pediatras das crianças. E aqui eu aproveito esse momento, então, também para alertar os pais que estão nos assistindo da importância do vínculo com o pediatra para que ele possa realizar o diagnóstico da infecção e ficar alerta ao que pode aparecer pós-infecção para o Covid. E também quero aproveitar esse momento de retorno às atividades escolares, que é um momento importante para todos nós, para a saúde das crianças, porque retornar à escola é saudável para ela, desde que a escola e a família estejam unidas no protocolo de segurança, porque eu sempre comento com as escolas que eu tenho conversado que não adianta a escola estar toda equipada e orientada do portão para dentro e do portão para fora nós não termos os mesmos cuidados por parte das famílias.
Então, é um momento importante para todos nós e faz com que o vínculo com o pediatra se torne cada vez mais importante, porque além do coronavírus, nós também precisamos ter criança saudável e criança vacinada, para não tornar esse momento que nós estamos vivendo ainda mais perigoso para a saúde de todos. Eu termino aqui a minha fala, até para que a gente possa ter um momento maior de discussão com vocês. Eu também estou aberto às perguntas. Obrigada, doutor Vitor. Agora, o doutor Tony e a doutora Andréa selecionaram as perguntas que chegaram pelo chat, pelo bate-papo, tá? Então, Tony e Andréa, se quiserem começar. Boa noite, bem-vindos e espero que estejam bem esclarecidos e cada vez essa troca de ideia é muito importante para a gente amadurecer cada vez mais com o coronavírus. Então, tem uma pergunta aqui que eu acho que vai ser direcionada para o Dr. José Francisco, do Departamento Escolar. Recomenda-se alguma máscara para o uso em fase de alfabetização ou criança que inicia a fala e até fono, uma vez que é muito importante que a criança observe o movimento articulatório da boca da professora? Ok, boa noite a todos. Agradeço aí a pergunta. Entendi que a pergunta é se o professor deve usar alguma máscara especial, uma vez que a criança vai estar usando a máscara regular. Sim, em algumas situações vai ser necessário que a criança veja a articulação dos fonemas pela professora. Na fase da alfabetização, isso é muito importante. Nas aulas de línguas também, que às vezes tem algum fonema que é muito pronunciado de uma forma diferente do português e que o professor precisa demonstrar isso. Para as situações das crianças que precisam fazer leitura labial, então as crianças com surdez precisam muitas vezes fazer esse uso fazer a leitura labial e vão precisar da transparência na máscara. Qual é o problema? O problema é que se o professor estiver usando só o face shield, que é aquela máscara facial de acrílico, ele não vai estar filtrando o ar que ele expele nem o ar que ele respira. Então a gente está deixando esse professor ao mesmo tempo sujeito a inalar partículas infecciosas e eliminar partículas infecciosas. Então a gente deve evitar ao máximo que fique somente com essa proteção. Então, a gente tem pedido para os professores usarem o face shield para demonstrar esses fonemas naquele momento específico, mas não manter a aula inteira fazendo esse tipo de uso dessa barreira. Existem algumas máscaras que são em parte tecido, parte plástica. A grande questão é que o plástico, por ser um material impermeável, ele vai dificultar a respiração. Então, os professores que têm utilizado essa máscara, eles têm reclamado da dificuldade ainda maior para respirar. E existem algumas máscaras que são totalmente de plástico, flexível, e daí não há filtração nenhuma também, porque o ar vai ter que entrar pelas laterais. Então, é uma equação difícil de fechar, segurança do professor e das pessoas que estão próximo a ele e a transparência para a questão da fala. Então, a forma que eu entendo que é a mais adequada é a gente tentar usar realmente o mínimo possível o protetor de acrílico unicamente quando estiver usando só o protetor de acrílico sem a máscara de tecido, manter um distanciamento ainda maior, talvez uns 2 metros, a recomendação é 1,5 metro, com máscara, sem máscara, recomendaria 2 metros de distanciamento. Ótimo, obrigado. Dando uma sequência, um adolescente com dermatite atópica, com lesões frequentes nas mãos e pernas, que ficam mais inflamadas, qual o risco de se contaminar com o coronavírus pelas lesões de pele? Esse aqui é o Vitor, a doutora Cash, a doutora Tsukio, que são da parte de alergia e dermatologia, também pode ajudar nessa resposta. Veja, a transmissibilidade, basicamente, da infecção pelo coronavírus, ela é por mucosa, via respiratória, principalmente. Então, é óbvio que se você tem lesões de pele, o atrito na pele, ele não seria um fator de contaminação direta. No entanto, precisa ficar atento ao que medicação essa paciente está utilizando, até porque, se for muitas vezes dose imunossupressora, o risco está na medicação que ela está usando, e não necessariamente pela lesão de pele como partícula para contaminação. Ótimo.
Ou seja, a principal via realmente é a respiratória e a parte da pele, ela acaba... Tony, até eu gostaria de aproveitar, né, e comentar que existem trabalhos que mostram que o coronavírus ele tem um período de excreção maior também nas fezes. Então, as professoras que acabam lidando com crianças na idade de 2, 1, 3 anos, que ainda usa fralda, uma especial atenção nas trocas, principalmente se essa criança já teve infecção por coronavírus ou está apresentando uma manifestação gastrointestinal. Não se tem ainda relato de contaminação fecal oral, mas as fezes elas podem ficar excretando o vírus por mais tempo quando comparado com a secreção respiratória. Por isso, cuidado com essa manipulação nessas crianças. Perfeito. André. Uma outra pergunta, eu acho que fica meio geral, se já foi identificado algum caso de reinfecção em criança. Alguém já leu um relato de caso, alguma coisa nesse? Eu não estou conseguindo. Olha, reinfecção em criança, a gente sabe que existem alguns casos de pacientes que tiveram infecção pelo coronavírus mais de uma vez. Lembrar que isso é muito importante deixar esclarecido para quem está nos assistindo, que uma vez que você tenha tido infecção por coronavírus, isso não significa que você tenha imunidade permanente, né? Você pode acabar tendo uma perda de anticorpo e às vezes nem produzindo esses anticorpos e fazer com que você volte a ter uma infecção depois. Existem casos na literatura de reinfecção, mas em criança a gente ainda tem uma certa limitação com relação a uma série de estudos. Como a gente vê isso em adulto, é bom a gente não correr o risco com a população pediátrica, né? Lembrando, novamente, então, que você teve infecção pelo coronavírus, você pode perder esses anticorpos ou até mesmo nem produzi-los e está sujeito a ter infecção novamente. Ótimo, obrigado. Mais uma pergunta, acho que agora para o José Francisco e para a Nicole. O que é que vocês têm recomendado de orientação para os professores, de cuidados que eles devem ter na hora de trocar de sala? São aqueles cuidados de higienização das mãos mesmo, né? Eu não vejo nada diferente, gente. É realmente higiene das mãos e o uso da máscara em tempo integral. Quem fez a pergunta, se quiser se manifestar, eu não consigo ver que haja uma necessidade de alguma outra medida além dessa. Ainda nessa sequência, só para reforçar novamente, na escola onde a participante trabalha, usa um face shield por cima da máscara. Ela comenta, esse uso é o correto? A gente tem recomendado o uso do face shield por cima da máscara para quando vai lidar com crianças que não estão usando máscara. Então, as crianças menores de 2 anos de idade que não estão usando máscara, você vai ter que ter uma barreira adicional, já que essa criança vai estar eliminando secreções que o face shield vai poder fazer um bloqueio. A mesma forma, você, quando elimina algumas partículas suas que possam ter passado pela máscara, vão ficar retidas pela parte interna do face shield. Então, eu indicaria essa estratégia para essas situações em que você vai lidar com uma criança que não está usando máscara, seja por causa da idade, seja pelo motivo de ter uma doença neurológica, ou até ali, como a Nicole trouxe as exceções de crianças maiores que não precisariam usar. E relembro que não é toda criança com TEA que está liberada do uso. São determinadas crianças com TEA que não toleram o contato da máscara na pele. Depois de diversas tentativas, são para essas crianças. Lembrando que a máscara é proteção para essa criança com TEA. Então, só o fato de ter o TEA, que a gente está falando do transtorno do espectro autista, só o fato de ter esse diagnóstico não a eximiria do uso, até porque ela está correndo risco. Outra situação são naquelas em que existe uma proximidade muito grande do aluno. Então, por exemplo, um aluno de primeiro ano do fundamental, que está aprendendo a fazer a grafia das letras, e o professor vai ter que chegar perto dele para fazer o auxílio, eu também recomendaria que usasse o face shield nessa situação. Então, o face shield além do uso da máscara. Ótimo. Lembrando que o face shield, muitas vezes, como ele é aberto por baixo, a função principal dele também é aumentar o tempo de uso da máscara descartável também. Então, o face shield ele pode aumentar um pouco o tempo de uso, mas ele, como barreira, mas ele não é protetor embaixo, né? Embaixo ele é aberto. Tem mais uma pergunta, mais ou menos nesse aspecto também,
sobre ensinar as crianças como retirar a máscara de maneira adequada, na hora de se alimentar e até mesmo na hora da troca da máscara durante o dia. Como recolocar a máscara sem se contaminar. Então, quem que deveria ensinar isso, né? Se a escola pode fazer um programa nesse aspecto. Eu acho que são o papel da escola e o papel da família. Então, como essas crianças já sabem que vão retornar para a escola, antecipadamente, aqueles que ainda não retornaram, antecipadamente os pais começarem a trabalhar com essas crianças em casa, mantendo eles algum período com a máscara, até para eles se acostumarem. Depois de alguns minutos ou horas ali de uso, você já nem sente mais que está usando. Então, a criança precisa aprender isso em casa para não ter que fazer essa adaptação na escola. Bem importante a gente trabalhar também com a criança a manipulação. Conforme a Nicole falou, a parte central da máscara é a parte mais contaminada. Então, o que a gente tem pedido para os pais trabalharem com as crianças? A manipulação, e a gente pode ali para as crianças maiores que entendem, norte, sul, leste, oeste. São as únicas regiões da máscara que você pode tocar para fazer o ajuste, nunca por aqui. Para a retirada da máscara, sempre pelo elástico. E a recomendação que a gente tem feito de forma geral para as escolas é que a criança venha com uma máscara para a aula, uma máscara que colocou em casa, fique com essa máscara até o horário do intervalo, do recreio, retire essa máscara para fazer a refeição, de preferência na própria sala de aula, a refeição. Por que na própria sala de aula? Porque eu já estou na sala de aula com o distanciamento adequado. Se eu libero essas crianças para o pátio para fazerem o lanche no pátio, não posso ter talvez uma garantia de que eles vão manter o distanciamento que eles têm na sala de aula. E fora que a superfície que eu vou ter fora, às vezes é o pátio, é o chão, é uma bancada. Então, ali eu tenho a bancada que a própria criança usou dentro da sala de aula. Então, a recomendação, a criança tira essa máscara no horário do lanche, essa máscara está considerada contaminada, essa máscara vai para um saquinho plástico, e de preferência realmente que seja de plástico, não de tecido, vai guardar nesse saquinho plástico, vai fazer o lanche sem máscara, claro, né? Nenhuma máscara na área da carteira. Terminou o lanche, ele vai pegar a máscara limpa que ele trouxe em outro saco plástico e vai posicionar de novo lá pelo elástico. Além dessas duas máscaras, da máscara que ele veio, dessa outra que ele trouxe para depois do lanche, a gente recomenda que os pais enviem uma máscara adicional para aquela criança que possa ter contaminado, sujado ou molhado essa máscara. Se é uma criança que produz um pouco mais de saliva, uma criança que possa molhar um pouquinho mais a máscara ao falar, máscaras adicionais. Isso para crianças que estudam meio período. Crianças que estudam em período integral, proporcionalmente mais máscaras a família tem que enviar para a escola. Então, a dica que a gente dá é trocar a máscara não durante a aula, tirar a máscara no horário da refeição, vai ter dado 2 horas e meia de aula, que é o período ideal de troca, guarda no saquinho de máscara suja, faz a refeição, pega uma refeição do saquinho de máscara limpa e troca nesse momento. No ano passado, quando nós tivemos os primeiros documentos da Unicef, da Organização Mundial de Saúde e do próprio CDC, chamou a atenção um termo que o CDC utiliza nos primeiros documentos de retorno às escolas durante a pandemia, foi o termo de etiqueta da higiene, né? Então, uma situação que é exatamente isso que o José comenta agora, né, da importância de lidar com a máscara, quais são os cuidados que se precisa ter para não ter contaminação, e que essas informações elas sejam divulgadas para os alunos na escola, transmitidas para os pais, para que seja um ambiente de casa, um local onde também você exerça elas. É assim o aprendizado e o cuidado fica ainda maior. Perfeito. Só mais uma pergunta aqui, assim, meio geral, e aí como a gente tem a doutora Cristiane Binotto aqui da CARD, eu vou direcionar para ela. Eles queriam saber, assim, o que orientar em relação a atividades esportivas, se eu preciso manter pós-Covid, nas crianças com quadros leves ou moderados, se eu preciso fazer alguma orientação diferente em relação à atividade esportiva e se precisa de avaliação do cardiologista para fazer essa atividade. Então, boa noite a todos. O que a gente tem orientado e que eu acho que vale a pena sim a gente reforçar é que sempre depois de um processo viral, a gente tem que tomar todos os cuidados com miocardite viral, mas isso não é exclusivo do COVID, né? É exclusivo de um processo viral que pode acontecer. Então, claro que naqueles pacientes
que tiveram um Covid mais significativo, que tiveram internados, que tiveram repercussão cardiovascular comprovada, então com quadro de miocardite, que pode ser leve, moderado ou grave, essa criança precisa fazer um acompanhamento com o pediatra e com o cardiologista e ir liberando as suas atividades físicas de forma gradual, ela não vai começar de uma hora para outra, que é normalmente o que ocorre com qualquer criança que faz uma miocardite viral, né? Então, isso não são cuidados específicos para o Covid, mas são cuidados que a gente tem que ter com toda criança que faz um processo viral, porque ela pode desencadear a miocardite. Nesses pacientes que ficaram internados, que tiveram alteração eletrocardiográfica, que tiveram alteração de ecocardiograma, esses sim necessitam de um controle mais regular, né, com exames mais regulares e retornar sempre de forma muito gradativa, né? Algumas recomendações, às vezes, da sociedade americana é retornar após 3 meses às suas atividades físicas normais, mas isso vem de acordo com qualquer processo viral que a gente possa ter. Ótimo. E eu acho que também vale a pena reforçar, né, que a gente recebe muita pergunta, é referente assim, às crianças que têm cardiopatias congênitas, elas têm que ficar afastadas, né? Então, o que a gente vê, assim, hoje em dia é só aquelas cardiopatias com repercussão hemodinâmica, que é o que já é feito para o vírus sincicial respiratório, para outros vírus. Então, essas crianças devem ter um cuidado mais significativo, especial, aquelas que têm hipertensão pulmonar, aquelas que têm uma repercussão pulmonar mais importante. Aquelas crianças que já foram corrigidas das suas cardiopatias e que têm vida normal, ela vai seguir o fluxo de todas as crianças normais. Seguindo essa linha, eu achava interessante o Zé Francisco explicar um pouco sobre um documento que a sociedade fez que fala de cada patologia específica, o que deveria ter, o cuidado ou não, quem deveria ir ou não, porque a gente teve até a aula alguns questionamentos assim, meu filho tem asma, tem rinite, devo levar, não devo levar? Então, 2 perguntas em uma, que eu acho que essa é muito comum, né? O quanto que a asma e a rinite são fatores de risco ou não na pediatria, e a outra, como saber quais são as doenças que são fatores de risco ou não. Inclusive, tem uma pergunta sobre diabetes tipo 1. Daí eu responder junto. A gente elaborou em setembro do ano passado um documento voltado aos médicos, eu passei ali o link, depois posso conferir ali de volta se alguém precisar, resumindo o posicionamento das sociedades, né? Então, para os médicos ali com o objetivo de ser um guia para facilitar essa pesquisa. Em relação à asma e à rinite, né, que é muito comum, não traria um risco aumentado de Covid, e a asma também bem controlada também não aumentaria esse risco. De diabetes tipo 1, no momento que a gente fez esse documento, ainda a Academia Americana de Diabetes, se eu não me engano, se posicionava que não haveria um risco aumentado. Eu não sei do pessoal que está nas UTIs, se está havendo alguma relação da diabetes. Não sei, doutor Vitor, se teria algum comentário? Não, é essa orientação mesmo que tem com relação aos documentos que foram selecionados, né? Eu acho que a situação do retorno da criança à atividade escolar, em que se pese, né, situações de doença que não estão compensadas, né, criança que tem um quadro de uma imunidade comprometida por uso de medicação imunossupressora em dose alta, então está fazendo quimioterapia, ou uma asma descontrolada, né? São situações que são comuns no dia a dia e que requerem um maior cuidado no retorno. O endereço para ver esse documento é tinyurl.com/DCSE005. Apesar de ser um documento direcionado aos médicos, também as famílias podem consultar, numa linguagem técnica, mas também é simples, é fácil de entender,
para as famílias, esse documento é principalmente importante porque a gente tem ali as condições mais comuns e se ela é ou não é grupo de risco. Então, ali facilmente muitas famílias podem ficar tranquilizadas vendo algumas condições que, apesar de comuns e de preocuparem, né, como a questão da cardiopatia congênita, né, explica bem o que a doutora Cristiane falou nesse documento, para que as famílias também se tranquilizem. Várias doenças ali que está claramente que aquilo não aumenta o risco de formas graves de Covid-19. Eu acredito que esse documento, inclusive, está publicado na página da Sociedade de Pediatria, SPP, Sociedade Paranense de Pediatria, spp.org.br. Quero aproveitar esse momento aqui, então, né, e falar que nós, enquanto pediatras, enquanto membros de sociedade científica, a gente vê com muito bons olhos o retorno das crianças a atividades escolares, né? O Brasil é um dos países no mundo que mais tempo deixou as crianças afastadas da escola. Órgãos mundiais como o Unicef, a Organização Mundial de Saúde, elas têm estatísticas graves com relação ao que aconteceu com as crianças nesse período de afastamento, como aumento de insônia, depressão, ansiedade, a obesidade, os maus tratos com a criança, gravidez na adolescência. Então, um cenário realmente alarmante. E o que nos deixa mais tranquilos com relação a esse retorno é exatamente o preparo que as escolas tiveram para poder receber, né, as crianças novamente, e principalmente em que se pese essa importância da adesão das escolas aos protocolos, a adesão dos pais aos cuidados em casa. Mais uma pergunta aqui, acho que mais para o pessoal da saúde escolar. Como o colégio deve atuar em um caso de um ou mais casos de Covid entre os funcionários ou alunos? Já é considerado surto no colégio 2 casos? Se o colégio conseguir não misturar as turmas, poderia ser bloqueado apenas a turma com o caso do aluno contaminado? Certo. Quem vai decidir essa questão de cancelar a aula numa turma, mais de uma turma, e eventualmente até a escola, ou até todo o município, diante de uma situação mais grave, são os profissionais da vigilância epidemiológica. Então, a Secretaria Municipal da Saúde tem profissionais que são responsáveis por analisar a situação e determinar as orientações. Então, eu entendo que nenhuma escola pode fazer esse procedimento sem a orientação técnica da Secretaria Municipal da Saúde. Qual que era a segunda pergunta? Para considerar surto, se não me engano, 2 casos relacionados entre si. O Vitor, que é infectologista, pode me ajudar? 2 casos, Vitor? Isso mesmo. Oi? 2 ou mais casos na escola, eles podem ser caracterizados surtos. Se eles foram relacionados entre si, certo? Isso, se foi exatamente. Um numa turma, outro noutra, ou em períodos muito distantes um do outro, que não poderiam estar relacionados, né? Daí já não caracterizaria, exatamente. Certo. Aí tem aquele surto que você pode ter na sala, tem aquele surto naquele determinado setor e tem o surto na escola. Então, monitorar como é que os alunos estão se comportando na escola é importante exatamente para fazer essa caracterização. E reforçando o que você falou, Zé, quem vai determinar o que vai ser feito na escola é exatamente a notificação que é passada para a vigilância, né? Por isso a importância de os pais sinalizarem à escola que seu filho está doente, né? Não é esperar o aluno voltar para a escola para sinalizar que esteve doente. Então, na suspeita, na confirmação, avisar a escola e a escola ficar responsável por comunicar isso para a vigilância epidemiológica do município. Isso é muito importante para justamente fazer a contenção de surtos, e a escola precisa fazer a sua parte também, que é comunicar isso às autoridades. A escola não pode simplesmente dizer, não, eu acho que é só um suspeito, então eu não vou comunicar. A gente que trabalha em escola, a gente faz isso com muita frequência. É importante ter esse canal aberto com a vigilância epidemiológica, saber quais os canais da vigilância do município para fazer contato e deixar essas questões bastante bem informadas. Em relação a surtos, a recomendação da maioria dos protocolos, e é o que a gente também recomenda, é o sistema em bolhas. Evitar que as turmas tenham contato entre si. Então,
se você está nessa sala, esse determinado grupo de crianças, na hora do intervalo, na hora do recreio, na hora que eles vão para o pátio, que essas crianças tenham um contato somente entre essas que já estavam em sala de aula. Por que isso é importante? Porque se no recreio eu misturo turmas e eu tiver um caso de Covid em uma turma, em vez de eu ter que cancelar a aula, 2 casos de uma turma, vamos pensar, em vez de eu ter que cancelar a aula naquela turma, eu talvez tenha que cancelar todo aquele turno, toda manhã ou toda tarde tenha que cancelar as aulas. Isso sempre, de novo, de acordo com as orientações da vigilância epidemiológica, não é vigilância sanitária, como a maioria das pessoas às vezes confundem, é a vigilância epidemiológica. Perfeito. Agora, uma pergunta sobre os testes. A escola pode exigir o teste para o retorno dos estudantes suspeitos ou que testaram positivos? E daí, mais nessa sequência, com tantos testes assim disponíveis, assim, em relação ao teste, assim, o que a gente poderia recomendar, assim, para... Em termos de qual que é o melhor, de tipo de teste e períodos de teste, em que época fazer cada teste? Sim. O teste melhor é aquele teste que é pedido no momento correto da doença, né? Então, o que a gente tem que precisa ser muito bem avaliado? Hoje, a gente sabe que a chance de assertividade com relação ao RT-PCR, ela é maior após o terceiro dia, no terceiro dia do início dos sintomas, em que se pese que tem trabalhos que mostram que 2 dias antes do início dos sintomas eu já posso ter um RT-PCR positivo. Mas a taxa de assertividade ela é maior no terceiro dia do início dos sintomas. Então, o RT-PCR seria esse exame. A sorologia é um exame que você tem que tomar muito cuidado no momento que você pede, porque a gente sabe que o IgM, que é um anticorpo recente, que diz que você está produzindo anticorpo contra o vírus, ele vai ter uma chance de positividade maior em torno do 7º dia do início dos sintomas. E o IgG, que é aquele anticorpo que vai dizer exatamente se você produziu anticorpo contra o vírus, ele pode vir a ficar positivo no sangue a partir do 14º, 15º dia do início dos sintomas. Então, o exame melhor é aquele que é pedido no momento correto, em que você tem que avaliar a clínica com o exame laboratorial. Pedir exame para retornar para a escola, eu acho inviável, né? A gente não tem nenhum exame que você diga, estou curado do Covid, teoricamente, porque o que acontece? Você começa a ter os sintomas, você, teoricamente, em 10 dias, sendo que 24 horas antes do 10º dia você está assintomático, isso é um critério clínico de cura. Então, você poderia voltar para a escola. Se você repetir o PCR no 10º dia, pode até ser que o PCR ele venha ainda positivo, mas não significa que você está transmitindo a doença, porque ele pode ter espículas do vírus e aí você é um resquício da infecção, não necessariamente é um exame que você diga, estou com ele negativo, vou voltar. Mantém ele positivo, não posso voltar. Então, assim, exame é bom, desde que você peça no momento correto, saiba interpretá-lo e não tem necessidade de você realizar o RT-PCR para comprovar que você curou a doença. Mesmo porque, no retorno, se mantém as orientações de higienização das mãos, uso de máscara, né, o que a Nicole comentou muito bem. Né, nós aqui do Departamento de Infectologia ficamos no olho do furacão, nós atendemos muitas crianças com relação ao coronavírus e com as medidas de proteção individual, nenhum de nós acabou se contaminando. Então, mostrando que essas práticas elas são eficazes na proteção contra a doença. Conforme você falou, Vitor, para a escola eu vejo que realmente o mais importante não é um teste negativo, é cumprir rigorosamente o tempo de afastamento. Para isso é importante o diagnóstico correto, a alta suspeição, conforme a Nicole falou. Então, o pediatra tem que suspeitar de Covid em qualquer sintoma que não tenha outra explicação mais plausível, afastar essa criança, esse adolescente pelo tempo indicado, habitualmente dos 10 dias, prazos maiores para casos mais graves que requereram internação. Então, importantíssimo que a escola não relaxe em relação a isso. O pediatra deu 10 dias, mas ele está no 8º dia, mas está muito bem, está pulando, está quebrando a casa, vamos já liberar para a escola libera. Não liberem. Sejam rigorosos em relação a isso.
Ah, mas eu não tenho quem fique com a criança. Não liberem. Estudos mostram que você pode estar transmitindo o vírus por esse período. Existem algumas alternativas de fazer testes no 5º dia e liberar com 7 dias, mas isso não está previsto na resolução estadual recém-divulgada no dia 5 agora de fevereiro. Então, pela resolução estadual, é necessário sim cumprir os 10 dias de afastamento indicado para os casos leves e moderados. Zé, só reforçar que essa indicação de você coletar o PCR no 5º, seria do 5º ao 8º dia, é no contato assintomático. Então, não é na criança nem no adulto doente. É, por exemplo, o pai que cuidou da criança que estava doente, ele pode fazer o PCR dele, idealmente no 8º dia, e aí ser liberado com o PCR negativo, mas nunca para voltar para o trabalho. Então, eu acho que talvez a mensagem mais importante que você falou aí, que aí já me pediram para reforçar aqui, é isso. Não é para esperar um teste positivo para isolar a criança. A criança sintomática, ela não deve mais ir para a escola, e a criança contato de um sintomático. Então, se o pai e a mãe estão doentes, a criança também não deve ir para a escola, porque a criança pode estar doente assintomática. Então, o que a gente tem visto durante toda essa pandemia é que a criança começou sendo como a vilã, ela que está transmitindo, mas na prática não foi assim, porque ela estava em casa. Então, os pais passavam para ela. Talvez quando mudar essa realidade, que as crianças comecem a sair, a gente comece a ver as crianças transmitindo para os pais, para os avós. Isso é uma coisa que a gente não sabe. O que parece é que a carga viral delas é menor e que elas transmitem menos. Mas o fundamental é isso. Se tem alguém do núcleo familiar dessa criança sintomático, essa criança não deve ir para a escola. O pai, um profissional, vai trabalhar porque é essencial ele ir trabalhar enquanto não se tem o diagnóstico de que ele é um contato de um caso confirmado. Mas a criança não é fundamental. Então, nesse momento, a gente tem que pensar em saúde coletiva. Então, se a criança tem contato com algum sintomático, antes de confirmar o contato o caso do sintomático, ela deve ficar isolada. E ainda, aproveitando essa questão, se o professor ou o aluno positivar na escola, né, é preciso fazer PCR de todos os alunos da sala ou apenas monitorar o sintoma deles? Vitor, você quer responder, por favor? Você está com o seu microfone fechado. Desculpa. Acho que essa questão aí vai bem em encontro ao que a Andrea comentou, né? O contato de caso índice, você teria que esperar pelo menos 5, 6 dias para verificar o que vai acontecer em termos de sintomatologia, para ver se justifica você pedir o exame ou não. Tive contato hoje com caso suspeito, amanhã vou fazer o exame, não é coerente isso. Tive contato hoje com caso positivo, eu vou me monitorar, vou verificar se eu vou desenvolver sintoma ou não. Lembrando que na escola, os cuidados, numa situação dessa, eles já estão sendo tomados. Você está mantendo a higienização das mãos, utilizando a máscara, mantendo o distanciamento individual. Então, a gente tem que confiar que essas medidas, elas também estão nos protegendo frente a uma situação como essa. Uma pergunta para... qual a experiência do Bom Jesus, qual a experiência de vocês que já tiveram no Bom Jesus com algumas unidades que iniciaram as aulas? Qual o grupo etário que mais aderiu às medidas? Assim, se teve algum levantamento assim, José Francisco, Nicole? Certo. Então, só esclarecendo, a gente está aqui representando a Sociedade Paranaense de Pediatria, mas, por outro lado, a gente também trabalha num grupo educacional que tem escolas em 5 estados do Brasil. Então, no Paraná, nós tivemos experiência só do retorno parcial, mas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, a gente teve experiência de retorno em várias unidades. Ao contrário do que a gente imaginava, que as crianças pequenas seriam as que mais teriam dificuldade em seguir as recomendações, foram os adolescentes que tiveram mais dificuldade. Então, mostrando que realmente vale a pena a gente estimular as crianças o uso de máscara, a higienização das mãos e o distanciamento. Claro que o distanciamento nos bem pequenos é difícil, talvez seja o maior desafio, mas nas unidades em que a gente abriu, não foram abertas aulas para as crianças da educação infantil.
mas os anos iniciais do ensino fundamental, a adesão às medidas de proteção foram melhores do que a do ensino médio. Isso é importante, levar que acho que as crianças elas estão hoje bem conscientizadas e a gente tem que ver o que acontece. E realmente surpreende que as crianças do ensino fundamental estão aderindo bem a essa questão, né? Eu acho que é bastante educação em cima disso. Veio mais uma pergunta aqui, que eu vou direcionar para o Vitor, não é tão a ver com o tema, mas eu acho que é importante a gente reforçar essa resposta. Em relação às vacinas, proteção que a vacina dá, depois da primeira dose, eu preciso esperar a segunda dose, quanto tempo depois da primeira ou segunda dose eu já estou protegido? E se eu posso tirar a minha máscara, se eu posso relaxar o cuidado depois que eu tomar a vacina? Tem essa pergunta, Andréa, subdividindo ela, tem uma aí que equivale a $1 milhão a resposta, né? Quantos por cento nós vamos ter com relação à de proteção da vacina? Que eu acho importante frisar para todo mundo que está assistindo a gente, é que a vacina, ela faz parte de uma das etapas de proteção que a gente tem para o vírus. Você fazer a vacina não significa que você não vai pegar a doença. Vacinação em tempos de pandemia está muito vinculado, principalmente com essas vacinas que nós estamos tendo disponíveis hoje, a duas situações: diminuir internamento e diminuir a mortalidade. Então, o foco da vacinação que está sendo feita no Brasil hoje é com esse intuito. A infecção nós podemos até ter, porque as vacinas não são 100%. Né? Mas se nós tivermos infecção, vai ser uma infecção mais leve, que não vai acabar levando a você a internamento e muito menos a uma unidade de terapia intensiva, onde o risco de mortalidade é maior. De trabalhos com relação à eficácia da vacina, eu li um só, eu não sei se vocês acabaram vendo outro, que era especificamente com relação à vacina da Pfizer, que a gente ainda não tem ela disponível aqui no Brasil. Eles mostraram que na primeira dose da vacina, você teria 30% de proteção, e com a segunda dose que você atingiria os 97%. Então, é um trabalho que eu vi, né, mostrando que existem, sim, estudos, mas que uma dose, efetivamente, não te protege quase nada. Então, você precisa, mesmo vacinando, ficar atento às medidas de controle epidemiológico a fim de evitar que tenha algum problema. Eu vou aproveitar, Andréa, só para dar 3 lembretes rapidinhos. Primeiro é que quem teve infecção por coronavírus tem que esperar 4 semanas para poder realizar a vacina. Segundo, sintomático. Se você for assintomático com PCR positivo, você poderia esperar 7 dias. E segundo, e terceiro importante, é que você deveria, entre a vacina do coronavírus e qualquer outra vacina, você dá pelo menos um intervalo de 14 dias entre elas. Não se recomenda fazer a vacina do Covid junto com nenhuma outra. Até porque é uma vacina que ainda a gente tem algumas carências no estudo e a gente precisa ficar alerta a efeitos colaterais. Obrigada, Vitor. Tsukio, ainda tem tempo de pergunta? Tem sim, pode continuar. Tem mais 5 minutos, Tony. Joia. Vamos ver aqui, tem bastante perguntas, a gente está agradecendo. As perguntas que não der para a gente colocar, vamos tentar o possível de responder depois. Aqui. Vamos lá. Já foram identificadas no Brasil síndromes pós-Covid em crianças como no Reino Unido? Essas síndromes ocorrem apenas em crianças com comorbidades? Não, na verdade, assim, o Reino Unido foi o primeiro país que descreveu os casos de síndrome inflamatória multissistêmica. Existe essa possibilidade. No Brasil tem casos, né? Existe um trabalho publicado que foi um conjunto de unidades de terapia intensiva no Brasil que publicou. Se não me engano, foram 19 casos que eles publicaram. Né? Nós, ali no Pequeno Príncipe, nós tivemos 6 casos de síndrome inflamatória. Então, assim, é uma situação que ela é importante, por isso a importância do vínculo das famílias com o seu pediatra. O pediatra é um profissional que está alerta a fazer esse diagnóstico. Lembrando que a síndrome inflamatória, ela não é uma doença de tratamento domiciliar, ela requer internamento e, muitas vezes, uma unidade de terapia intensiva. Então, os critérios para diagnóstico, eles estão sendo amplamente divulgados para os pediatras e equipes de plantão em hospitais, para que esse diagnóstico seja feito quanto antes e que as medidas necessárias sejam tomadas para a criança, a fim de evitar que o prognóstico seja ruim, já que o diagnóstico precoce, ele evita o óbito na população pediátrica.
Ótimo, obrigado. Quanto ao berçário, em que é mais difícil o distanciamento, porque usa chupeta, engatinha, salivam mais, existe alguma recomendação maior, assim? Ou não recomendar? Tem alguma... Já que não usa Tony, máscara, não tem... não, olha, eu vou falar mais ou menos o que eu entendo de berçário, né? Então, assim, ó, é muito difícil você conseguir manter distanciamento numa salinha de maternal 1, maternal 2, né? O que a gente orienta a escola é que obedeça o tamanho da sala, né? Para você trabalhar com um número adequado de crianças, não faça uma superlotação nessa sala e que os professores fiquem alertas às crianças, né? Porque efetivamente o distanciamento numa salinha onde criança engatinha, depende muito de colo, né? Então a importância dos EPIs dos professores, ela se faz necessária. Eu não sei se o José Francisco e a Nicole tem alguma outra orientação. A gente reforça nessa situação a necessidade, a importância daí, além do professor usar a máscara, né, o face shield para oferecer uma proteção adicional. A gente recomenda que o professor esteja usando, né, um jaleco, um uniforme ali de manga comprida, porque esse professor eventualmente vai precisar pegar essa criança no colo para acalmar, né, ter algum cuidado. Usar também luva e todo o equipamento de proteção na troca de fraldas pelo contato que tem com secreção, que as crianças usem o seu na hora do soninho, né? Que os pais enviem a sua roupa de cama, ou que seja feita um esquema para que a criança sempre use ali o material dela, o colchonete dela, ou que seja feita a higienização entre os usos, e nesse horário do soninho também garantir o distanciamento. Uma opção, caso eles fiquem, né, um lado a lado, é colocar cada um com a cabeça para um lado do colchonete, isso também amplia o distanciamento que a gente tem ali. Acho que é isso de recomendação de berçário. Eu só queria reforçar uma coisa que a Ani falou em termos de luva, que ela até já tinha falado antes, né, que a luva às vezes é uma falsa proteção. Quem optar por usar luva, você precisa fazer a higienização da mão antes de botar a luva e depois de retirar a luva. Então, às vezes as pessoas acham que não, só botei a luva protegida. Às vezes não precisa de luva. Você lavando a mão antes e depois tem o mesmo efeito se você tivesse com a luva ou não. Então, a luva não é uma coisa obrigatória. Você pode trocar a fralda sem a luva, mas você precisa lavar bem a mão antes e depois. Antes para você não contaminar a pessoa que você vai tocar e depois para você não se contaminar com as excretas daquela pessoa, com a secreção dela. Eu concordo completamente. Mas o decreto do Paraná prevê o uso de luvas pelo professor agora durante a pandemia na troca de fraldas, né? Então eles têm essa recomendação. Mas o mais importante, com certeza, seria a higienização das mãos antes e depois. Até porque na paramentação e desparamentação é o momento que muitas vezes pode ocorrer a contaminação, né? Então, eu concordo com isso. Realmente, a gente fazer só a higiene da mão antes e depois. A Nicole só citou porque... Pode fechar teu microfone? A gente só citou porque... Ela só citou porque nessa resolução, então, divulgada na sexta-feira, foi colocado. Talvez a gente pudesse até sinalizar, César, para que é desnecessário isso, porque realmente dá essa falsa sensação de segurança, né? E os óculos, aproveitando, o óculos de segurança pode ser usado no lugar do Face Shield? A ideia do Face Shield é você fazer esse anteparo realmente das partículas que você possa estar inalando, um anteparo a mais. Então, se você vai se aproximar da criança, não é só a proteção ocular, ele vai dar ocular e da máscara. Então, eu acredito que deva ser usado, sim, o Face Shield em substituição ao óculos, mas isso é minha opinião, eu não li isso em nenhum documento. Eu acredito que é melhor, sim, o Face Shield, por fazer o anteparo daquelas partículas que possam vir em direção à máscara, né, da criança que está sem máscara, e para reter a partículas que possam ter escapado da tua máscara. Então, acho que...
Acho que já... Isso aqui eu ainda tem tempo? Tem alguma pergunta importante, Tony? Podemos finalizar com alguma pergunta? Tem muitas aqui. Eu acho que talvez a gente podia pedir para os palestrantes, em vez de responder pergunta, falar assim, mensagens principais, assim, tipo, o que vocês acham que é mais importante de mensagem, o que vocês queriam deixar para relembrar de tudo que a gente falou, tipo assim, aquele take home message, né, slide final da aula, o que vocês queriam deixar de mensagem? Retomando o que eu falei no começo, então, para todos, distanciamento adequado, higienização frequente das mãos, uso correto de máscara e em especial para os pais, não enviar o aluno caso ele esteja com sintoma, vir buscar imediatamente caso ele comece com sintomas na escola e não levar o aluno para casa, para a escola, se alguém em casa estiver com Covid. Da minha parte, eu acho que é isso. Para mim, eu deixaria a questão de treinem com casa seus filhos para o uso de máscara. O uso adequado, a manipulação adequada, achem a melhor máscara possível para o filho de vocês, para que ele não precise ficar manipulando. Se eu tivesse que dar uma única recomendação, seria essa. Ajudem essas crianças a usarem a máscara de forma efetiva, para que ela não seja um fator a mais de risco para a criança. Você falou uma coisa, só interromper isso, que eu me lembrei de ensinar o filho a usar a máscara, usar e guardar, né? Conheço alguns filhos de infecto, né? Tiram a máscara e guardam a máscara no bolso e acham que tá tudo bem. A gente dá uma máscara melhor. Não, mãe, essa eu não quero não, porque não cabe no bolso. Então, né? Bom, e eu quero deixar de importante da minha fala, especificamente então, com relação ao tema dessa nossa reunião de hoje, é que sejam parceiros, né? Família e escola. Não adianta somente a escola tomar todas as medidas necessárias para evitar uma contaminação e do portão para fora os cuidados não existirem. Hoje eu acho muito difícil, baseado nos protocolos que as escolas adotaram para o retorno das crianças, nós temos uma contaminação. 100% seguro? Não é. Mas com as medidas que foram tomadas, o ambiente é muito mais seguro que muitos outros locais que as crianças estão frequentando. Então, vamos ser parceiro das escolas, porque nós queremos que o retorno ele seja longo, duradouro, então, e seguro para todos. Eu queria, então, agradecer a todos os membros das diretorias, tá? Da diretoria do Departamento de Saúde Escolar, da Infecto, que esteve sempre aqui disponível. E eu gostaria de chamar a doutora Kerstin, a nossa presidente da Sociedade Paranense de Pediatria, para falar as últimas palavras. Muito boa noite a todos. Eu achei espetacular essa live, porque falou de uma maneira muito clara, muito direta, aquelas coisas que eram mais importantes e que muitas vezes são a grande dúvida, né? Tanto dos pais, dos professores e dos próprios pediatras. Esses documentos, então, que vocês comentaram, vão estar na página, já estão, né, na página da Sociedade Paranaense de Pediatria, que é a www.spp.org.br. Também a gente vai colocar a gravação dessa live no site a partir da semana que vem e, eventualmente, já colocar as respostas às várias perguntas que chegaram e as dúvidas que vocês tiveram. Algumas, talvez, direcionadas especificamente para as pessoas que fizeram, se for alguma coisa mais pessoal, e as que forem de interesse geral, a gente coloca no site também. Também falar que a gente está inovando, né, na Sociedade Paranense de Pediatria com um podcasts agora que foram lançados esse mês. Então, se vocês procurarem no Spotify, a Sociedade Paranense de Pediatria, vão estar lá alguns temas para os pediatras com relação a temas importantes que os departamentos científicos estão produzindo. Também o nosso Face, nosso Instagram e as nossas redes sociais, onde a gente também sempre coloca conteúdos importantes para esclarecimento da população e dos pediatras. E dizer que concordo assim, plenamente com o que vocês comentaram, que a escola tem que ser parceira, mas os pais, nesse momento,
tem que ser muito parceiros da escola, né? Porque a gente vê que em inúmeros países tudo fechou e só a escola ficou aberta. E no Brasil, infelizmente, né, muitas coisas ficaram abertas e a escola ficou fechada. E eu acho que o prejuízo que as crianças tiveram durante todo esse ano, quase, que as crianças ficaram afastadas, foi muito importante, tanto da parte de aprendizado, quanto da parte emocional, né? Então, a gente viu muitas crianças com problemas de dificuldades em casa, depressão, ansiedade, e como isso realmente afetou a vida delas e também das suas famílias. Então, eu acho que é um início que é necessário. Eu acho, concordo com o Vitor, que as escolas estão tomando todas as precauções necessárias para que essa volta seja segura, e eu acho que segurar mais ainda essas crianças em casa vai ser um prejuízo cada vez maior para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Então, todos nós que temos filhos, né, na universidade, na escola, estamos sofrendo durante esse ano inteiro e esperando ansiosamente pela volta às aulas com segurança. E eu acho que já tivemos tempo suficiente para ter essa segurança para que a gente possa retornar. Porque hoje a gente vê as crianças às vezes saindo almoçar com os pais, indo num shopping, indo em lugares que às vezes nem era para elas estarem frequentando, em vez de estarem na escola. E eu acho que dentro de uma escola é muito mais fácil você controlar um surto em determinada sala e conseguir isolar essa criança ou esses eventuais contatos dessa criança do que num shopping, do que num restaurante ou onde eles podem estar frequentando fora da escola. Então, muito obrigada pela participação de todos e eu espero estar em breve aí com novas lives e com novas informações importantes para vocês. Tchau, obrigada. Obrigada a todos. Já está disposto o link de novo no chat. Boa noite a todos. O link está no chat. Boa noite. Boa noite. Na gravação. Não, pode deixar a gravação, depois começar a reunião. Pode encerrar.